E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então a gente se encaminha para a 10ª aula de tutela provisória. A gente vai analisar hoje o artigo 302 do Código e hoje eu estou num ambiente diferente. Não sei se vocês notaram, não tem aquela parede verde atrás, nem os livros. E eu estou no quarto do meu filho menor porque é onde a internet está pegando melhor. Então a gente vai ter uma aula hoje curtindo Super Mario Bros. E a nossa fala também, certo? O que o artigo 302 vai nos dar? Eu quero primeiro lembrar para vocês que a gente está há 2 aulas já estudando as disposições gerais da tutela de urgência, certo? A gente já estudou as disposições gerais da tutela provisória, do artigo 294 ao 299, e agora a gente estuda as disposições gerais da tutela de urgência. A gente viu lá no artigo 300, os requisitos para concessão de uma tutela provisória de urgência. Depois a gente viu no artigo 301, na semana passada, as questões relacionadas a se existe ou não existe ainda medidas cautelares típicas. Foi uma aula bastante crítica minha. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula crítica do que somente ficar falando do artigo propriamente dito. E hoje a gente parte para o artigo 302, que vai ser o artigo que vai trabalhar a questão da responsabilização da parte pelos danos que causar a outra pela concessão de uma tutela provisória de urgência, certo? Isso não quer dizer, presta atenção, isso não quer dizer de forma nenhuma, que porque está no capítulo da urgência que não vai caber na evidência, certo? Se eu conquistar uma tutela de urgência ou de evidência no processo, isso quer dizer que se eventualmente uma das coisas acontecer e eu causar prejuízo à parte contrária, possivelmente eu vá ser de igual forma responsabilizado, certo? Vamos lá. O que vai dizer o artigo 300? O artigo 300 vai nos dizer uma coisa bem interessante, que independentemente do dano processual, a parte é responsável pelos outros danos que causar também a outra, pela concessão de uma tutela provisória de urgência. Ora, vamos lá. Quais são os danos processuais? São aqueles danos causados no curso do processo e que eventualmente tenham relação com o processo, com o comportamento das partes no processo, por exemplo, com atos que as partes podem fazer, que podem ser considerados de alguma maneira como atos que atentam à dignidade da justiça, por exemplo. Então a gente tem ali aquela parte toda comportamental na litigância de boa-fé ou na litigância de má-fé, tanto faz, que vai induzir a que a parte que deduz algumas pretensões de má-fé dentro do processo seja então responsabilizada por uma penalização, certo? E ele vai ser condenado então pela pena de litigância de má-fé. Isso é um dano do processo, isso é um dano que pode ocorrer em vários processos que a gente pode estar aí de alguma forma atuando. Tem também esses atos atentatórios à dignidade da justiça, ou seja, se a parte executada é intimada, por exemplo, a informar onde é que estão os seus bens e não informa, e depois se descobre que não informou porque desrespeitou o comando judicial, ele pode ser, de alguma forma, responsabilizado com uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Veja bem, isso são danos de ordem de processuais. Mas a gente tem então os danos que eu posso causar lá no plano do direito material. A parte então que perde naquele momento a tutela provisória de urgência, certo? A gente já viu um deles na semana passada, na semana retrasada, na verdade, que é o caso da irreversibilidade. No momento que eu coloco uma prótese em alguém e depois eu perco esse processo, essa prótese tem que ser indenizada, certo? Então, isso vai causar um dano e vai gerar um dano lá da ordem do direito material, no patrimônio da pessoa diretamente. Isso na antecipação de tutela. Na tutela cautelar, por exemplo, se eu bloqueio de alguma forma o bem de alguém, um apartamento, por exemplo, alegando que a parte reta está gastando demais e me deve, lá no futuro, eu quero proteger meu futuro cumprimento de sentença, e consigo bloquear esse apartamento, se o réu perde, se o executado ou o réu perde eventualmente uma venda nesse imóvel, ele pode eventualmente no futuro querer responsabilizar o autor, se o autor não tinha o direito que ele alegava ter, certo? Então, são 2 danos diferentes, e por isso que estão no caput do artigo 302. Eles estão no caput ali exatamente para informar que há
a possibilidade desses dois danos, certo? Vocês vão ver lá nas lâminas que eu coloquei um trechinho de uma escrita do professor Daniel Assunção, que ele vai dizer que a gente, quando coloca o artigo 302 e essas hipóteses aqui no código, a gente parte de uma ideia de responsabilização objetiva para esse tipo de dano ocorrido. O que isso quer dizer? Quer dizer que independe de culpa. Você sabe que a responsabilidade objetiva e a subjetiva se diferenciam basicamente porque na responsabilidade objetiva eu preciso comprovar a culpa ou dolo, a culpa nas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, e na responsabilidade objetiva independe de culpa, né? Basta que eu comprove o nexo de causalidade, o dano e o ato ilícito. Tá? Então, o professor Daniel Assunção e outros tantos autores trabalham nessa linha. Existe aqui uma responsabilização objetiva nesses casos. Se eventualmente ocorrer algum dano à parte, né, nesse tipo de tutela de urgência, a partir desses incisos que a gente vai ler aqui, possivelmente essa parte que teve prejuízo vai poder, então, futuramente, né, se resguardar, se indenizar da parte contrária. Uma das formas, inclusive, a gente já viu que é a caução, que está lá no parágrafo 2º do artigo 300, certo? Então, vamos lá. Se por um acaso a parte autora vai a juízo, ganha a tutela antecipada, né, e depois a sentença é desfavorável, que é o típico caso que a gente acabou de falar aqui, que é da prótese. A parte foi lá, fez uma cirurgia, colocou uma prótese ou uma órtese, perdeu o processo. Como é que fica? Tem que indenizar. Ele tem que devolver esse valor. Não pode devolver o bem, né? Não vou tirar a órtese ou a prótese e vou devolver. Eu vou devolver com valores. Tá? Então, esse é o primeiro caso. O primeiro caso, então, fica bem fácil da gente, né, visualizar. Eu ganhei inicialmente em sede de cognição sumária, a tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, e aí na sentença eu perco. Olha, se eu perdi na sentença, então eu tenho que, de repente, indenizar, né, a parte contrária pelos prejuízos que ela eventualmente veio a sofrer, certo? Qual é o inciso 2 do artigo 302? Veja bem. Obtida liminarmente a tutela cautelar antecedente e não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Estou lendo aqui, né, já vou fazer até uma propaganda, né, é o Código de Processo Civil dos meus amigos André Roque, Fernando Gajardoni, Luiz Delore e Zumar Duarte. Vou até pedir uns 2, 3 para sortear entre vocês, eventualmente, já que eu estou fazendo, né, propaganda para eles. Estou lendo aqui os incisos para a gente não se perder. Em 5 dias não fornecer, né, os meios necessários para a realização dessa citação. Pô, vamos ser bem sinceros, né? A gente está nas disposições gerais destinadas à tutela de urgência, certo? Se a gente está nesse capítulo é porque urgência eu tenho. Eu tenho urgência para tomar um medicamento, eu tenho urgência para elaborar, para realizar uma cirurgia, eu tenho urgência para reintegrar alguma coisa ao meu patrimônio, eu tenho urgência de várias formas que a gente poderia pensar, certo? Aí eu ganho, né, efetivo a tutela provisória de urgência, começo a receber ou recebo aquilo que eventualmente eu deveria começar a usufruir, porque a parte ré foi intimada, mas eu não promovo nunca a citação dela. Eu vou para lá, para minha rede e me deito e fico esperando. Não. Como eu estou numa situação de urgência, o legislador parte do seguinte: olha, tu tem 5 dias, né, para tomar as providências necessárias para que a parte ré venha a ser citada. Caso contrário, tu nunca teve urgência. Caso contrário, tu não tem urgência nenhuma naquilo que tu está fazendo. Então, se eventualmente a parte autora não promover os meios necessários, o que vai acontecer? Há possibilidade da parte ré vir a se indenizar dos danos causados
pela efetivação da tutela provisória, então, concedida, certo? Inciso terceiro, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer outra hipótese legal, certo? Mesma coisa, né? Eu, por exemplo, eu consigo, né, por meio de uma tutela cautelar antecedente, que a gente vai ver daqui a algumas aulas, o bloqueio de um bem. Consigo bloquear. E aí a gente tem um prazo para ajuizar a ação principal, ou o pedido principal da tutela provisória antecedente, porque ela antecedeu o pedido principal, ela antecedeu o processo principal. E aí eu vou para a rede também e vou descansar. Não, não. Eu tenho um prazo para promover, né, a elaboração desse meu pedido inicial, dessa minha petição inicial, sob pena de não fazendo a eficácia ser cessada. E se a eficácia foi cessada, e nesse meio tempo em que ela teve o quê? A atividade, ela causou prejuízo à parte ré, o autor vai ter que eventualmente indenizar. Então, terceira hipótese. Quarta hipótese, essa aqui é um pouquinho mais complicada. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Vê bem, eu ajuizo uma tutela provisória antecipada ou cautelar, o juiz olha o direito que eu estou pretendendo e diz, não, esse direito aqui já decaiu, isso aqui é de 20 anos atrás, esse direito aqui já prescreveu, isso aqui é de 4 anos atrás e a pretensão era de 3 anos. Como que fica? Como que fica? Aí tem uma... Eu acredito que se mantém à disposição do código anterior, até porque a gente está aqui falando em mérito. Tá? Eu acredito que o juiz, pegando uma tutela, né, requerida em caráter antecedente, por exemplo, e julgando pela prescrição ou pela decadência, está já julgando o quê? O direito material, o mérito, né? O mérito daquilo que viria a ser a ação futura. Razão pela qual, se ele já está julgando o mérito do que viria a ser a ação futura, não só, veja bem só, não só os efeitos que a tutela concedida causou a parte de prejuízo devem ser indenizados, não só isso, mas há um plus, que é qual? A parte não vai poder ajuizar a ação principal depois, porque o juiz já decidiu sobre o mérito quando falou em prescrição ou decadência. Então ele vai ter que lutar naquele processo mesmo contra a prescrição e contra a decadência. Porque se ele deixar transitar em julgado e fazer coisa julgada, ele não tem como no futuro cobrar algo num processo em que já foi declarada a prescrição e decadência, porque prescrição e decadência é direito material e por isso é mérito sim, certo? Então isso é um pouquinho mais complicado que as demais. Isso é questão de prova. Certo? E aí a gente tem um parágrafo único, que é um parágrafo bastante interessante em termos de eficiência do processo. Vejam bem, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Ora, vamos facilitar a vida do réu. Vamos facilitar a vida de quem perdeu a tutela antecipada naquele momento do processo, para quem perdeu a tutela cautelar naquele momento do processo. Vamos dizer a ele que, eventualmente, se ele sofreu prejuízos, que eles possam ser, de alguma forma, liquidados naquele mesmo processo. Certo? Então, aquele mesmo processo vai servir depois como uma contração daquele que tem prejuízo para aquele que pediu, né? Para aquele que ganhou, eventualmente, a tutela provisória, né, no transcorrer do processo. Isso é bem interessante em termos de eficiência e efetividade do processo. Eu vou ter uma despolarização, né? Autor vira réu, réu vira autor. E eu vou liquidar tudo nesse processo aqui. Só não vou liquidar se eventualmente for impossível. Se eu tiver que passar por um outro processo de liquidação de sentença, por exemplo, eu não vou conseguir fazer. Mas a regra é, né, para que as coisas fiquem mais fáceis, eu só tenho um processo, né, que a gente faça, né, se possível, o pagamento, a indenização, a liquidação desse dano, tudo nesse efeito aqui. Certo? Então esse foi o artigo 302 do Código de Processo Civil. E semana que vem, veja bem, semana que vem a gente entra no procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Agora sim o bicho vai pegar.
A partir da semana que vem, com o artigo 303, o bicho vai pegar. Porque a gente vai entrar diretamente naquilo que vem ser um dos principais pontos de discórdia na doutrina. E aí a gente vai conversar bastante, tanto sobre a tutela cautelar antecedente, quanto sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Ok? Beijos e boa noite. Até semana que vem.